com a nossa irmã Graça, né? Com a nossa irmã Graça. E vamos abrir os trabalhos da tarde de hoje com uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Quem disse isso foi Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos do triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos todas as ocasiões de serviço como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras da temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas da vida e da redenção. E com essa mensagem de abertura, vamos abrir as nossas mentes, os nossos corações para receber o estudo que a nossa irmã Graça veio trazer na tarde de hoje. Que ela seja amparada e inspirada pelo seu mentor espiritual, pelos trabalhadores da casa, para que ela possa trazer a mensagem que cada um de nós precisa ouvir. E que a paz do Divino Mestre habite sempre os nossos corações. Graças a Deus. Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe nesta hora. Com muita alegria estar aqui no CESPA, muita alegria de revê-los. Muito bom. Bem, o nosso tema é a vida do espírito, distinta à vida corpórea, a vida espiritual. Então, é depois da morte, voltando à pátria espiritual. Como é que isso se dá, né? Kardec, no Céu e Inferno, no Evangelho, ele diz que essa ideia, né, depois da morte, nos traz nós temos entre nós, entre os homens, 4 ideias, né? 4 filosofias. Então, vamos lá. Primeiro, depois da morte, nada. Somos materialistas, não é isso? Materialista, não acredita em nada, né? Nós somos só matéria, o pensamento é matéria, tudo é fruto da matéria. Então, depois que nós morremos, não encontraremos nada. Será? É o final, é o fim, não tem nem sono eterno, é final, né? Acabou. É interessante, né? Que essa ideia, para alguns, ela está tão arraigada que na reunião mediúnica já vivenciamos uma experiência de um espírito que na reunião mediúnica ele disse: o que está acontecendo? Eu nunca acreditei nisso. Para mim, morrer e acabou com tudo. Eu quero morrer. Eu quero morrer, não quero isso que estou vivendo. Né? É exatamente isso. É a
assim a vida, né? Então, o que dizer para o espírito, né? Olha, a vida é assim, você já está vendo o que é a realidade, né? Já se defrontou com o real, não é? O real é esse. Você não vai morrer, não adianta querer, porque não vai morrer. O espírito vive para sempre, o espírito é eterno, imortal. Então, vamos encarar a nossa vida agora. O que eu faço, né? Daqui para frente, o que eu faço? Então, para materialista ou nada, depois da morte. O segundo pensamento é o panteísmo. A ideia panteísta que o Spinoza desenvolveu, né, mais amplamente, que nós vamos nos perder do todo. É a ideia do todo. Nós saímos do todo e voltamos para o todo. A terceira ideia, essas duas ideias últimas, são aqui que Kardec chama de deístas. O que é isso? Nós acreditamos em Deus. Então, né, nós temos aqui aquela ideia que após a morte eu tenho a condenação. Nós vamos continuar vivos, mas eu tenho a condenação ou o prêmio, a premiação eternas, não é isso? Então, aquilo que Dante colocou lá na porta do inferno. Vós que aqui entrais, deixando aqui toda esperança, que é isso. Entrou ali e não sai mais. Ou então vai para o céu, não é? Quando a igreja, né, chegou a um ponto que a igreja ou mandava para o céu ou para o inferno, e aí? Mas tem gente que, né, não matou ninguém, vai para o inferno também. E aí criaram o purgatório, né? E depois criaram um livro para os não batizados, porque foi a maneira de ir acomodando. O purgatório dava para sair de lá e ir para o céu. Bem, e aí a quarta opção, que é o espírita, que aí vai, né? A vida continua e ninguém está condenado. Nós vamos ter o quê? A oportunidade pela reencarnação, pelas reencarnações, nós vamos chegar um dia à perfeição. Aqui, Deus já criou os anjos, né, da eternidade. Então, aqui, Deus já criou os anjos e os homens. Aí, a pergunta que Kardec faz no livro Céu e Inferno é por que Deus, né, que é justo, é bom, criaria os anjos para toda a eternidade vivendo lá no paraíso, e os homens viriam para a terra para passar pelas dores, pelas aflições. Qual foi o critério que ele utilizou, né? Seria sumamente injusto. Deus que é justo, que história é essa? Como é que ele fez essa preferência, né? Você vai ser, eu estou criando você vai ser homem, você vai ser anjo de sempre. Então essas são as ideias que nós temos, né, entre nós, pensantes, depois da morte. E aí Kardec diz o quê? Kardec diz que o nada e o panteísmo acabam se assemelhando. Por quê? Se depois da morte é o nada que eu vou encontrar, acabou, acabei também, por que eu vou ter, né, preocupação com o outro? Por que eu vou ser justo? Por que eu vou ter uma vida moralmente como o Evangelho me ensina? Não tem porquê, né? Por que eu vou ser solidário? Por que eu vou cuidar dos meus? Qual é o objetivo disso? O objetivo da vida. A vida fica, hoje, a gente percebe na humanidade, que o materialismo, né, tomou conta, a gente percebe que as pessoas perderam o sentido da vida. O sentido da vida. E essa filosofia, ela é tão perniciosa, nociva, já dizia Kardec isso, e os espíritos colocaram nesse livro dos espíritos, ela é tão perniciosa que ela entra também nos meios religiosos. Então, né, de repente, um jovenzinho espírita, ele pergunta, mas qual o sentido da vida? Mas quem estudou
doutrina espírita, quem foi evangelizado sabe qual é o sentido da vida. Qual o sentido da nossa vida? Nós fomos criados por Deus para a evolução e para ajudar na criação de Deus, para a nossa própria evolução e para ajudar na criação de Deus. Esse é o objetivo da nossa vida, esse é o sentido da nossa vida. Então, o Kardec diz que a ideia do nada, que os materialistas trazem, e o panteísta vai se assemelham. Por quê? Porque aqui acabou, não tem mais nada. E no panteísmo, de alguma forma, o indivíduo que eu sou, a individualidade, acabou também. Por quê? Né? Eu sou o indivíduo, mas eu me desapareço ali no todo. E Kardec, estudando o panteísmo, ele nos faz refletir muito interessante. Esse todo que é Deus, ele é perfeito, não é isso? Deus não é perfeito? Como é que eu, parte desse Deus que é perfeito, sou imperfeito? Olha, o perfeito, o todo perfeito, tem que ser constituído de partes perfeitas, não é isso? Senão o todo não é perfeito. Se o todo tiver uma parte perfeita, ele é perfeito? Deixou de ser perfeito. Então, Kardec nos leva a raciocinar da incongruência, da coisa assim, né? Totalmente sem nexo do panteísmo. Essa ideia de que nós somos parte do todo, saímos do todo e voltamos. E aí nós voltamos com as nossas conquistas, mas aí também as nossas conquistas, o que nós evoluímos, se perde aqui no todo e nós continuamos imperfeitos. E voltamos para o perfeito. E Kardec então diz, como nós nos perdemos no todo, as consequências são as mesmas. Por que eu vou lutar pela minha evolução, pelas minhas conquistas, se a minha individualidade vai se perder? Se depois eu não me reconheço, né? Perdi a minha individualidade. E aí tem a terceira ideia, que é a ideia do céu e do inferno, a condenação eterna, dos anos, demônios. E aí o que falta aqui? Existirá, a alma sobreviverá, a alma vai sobreviver, mas isso não está claro, é uma questão que Kardec chamava de fé cega, que é uma questão de crença, né? É um corpo, uma doutrina, e aí é uma questão de cremos ou não cremos, se é assim ou não é. Isso levou, Kardec diz que essas ideias, né, dogmáticas levaram à descrença, à incredulidade da humanidade. Daí surgiu o Espiritismo. Por quê? Porque nós começamos, à medida que nós fomos evoluindo intelectualmente, nós fomos perguntando, que coisa é essa, né? Que céu, pena eterna. Nós fomos perguntando por quê. O homem foi perguntando por quê. Então, foi um momento no século XIX que o homem, o materialismo, a incredulidade crescia. Por isso Kardec diz que o Espiritismo vem para trazer, para matar, palavras dele, para matar o materialismo. Por quê? Porque aqui não é mais uma questão de crença, é a fé raciocinada. Por que é a fé raciocinada? Porque a comprovação da existência, o que é que a doutrina espírita traz? A comprovação da existência do Espírito. Como é que ele comprova? Aí diz Kardec, foi o próprio Espírito, foram os próprios Espíritos, né? Que foi um conjunto de Espíritos, que se revelaram. Eles mesmos se autodenominaram. Quem sois, né? Somos Espíritos. É interessante, gente, que a palavra Espírito vem do grego e significa sopro. Nós usamos, às vezes, como sinônimos, né, a palavra
vocês acham? Lembra alguma coisa sobre? Vamos lembrar lá no Gênesis de Moisés, né? Aí a criação, Deus foi fazendo, né, os animaizinhos, aí um dia ele fez lá o Adão. Como é que ele deu vida ao Adão? Com um sopro. Com um sopro. O sopro da vida. O sopro da vida. Então, né, os espíritos se autodenominaram então sopro. Olha que interessante, né? Gosto muito disso, né? Interessante isso. Então, eles mesmos se revelaram, eles vieram, contaram, disseram quem eram, se autodenominaram, trouxeram todo o conhecimento e os médiuns, e muitas vezes eles se materializaram num conjunto de pessoas. Primeiro eles começaram a fazer barulho, depois a movimentar objetos e tal, e bate aqui, bate lá. Então eles estavam por provocar efeitos físicos que demonstravam que não eram os encarnados que estavam fazendo aquilo, eram outros, o que era aquilo? Que estavam do outro lado e provocavam aqueles efeitos, né? Então, eram espíritos. Então, Kardec nos traz que eles comprovaram a sua existência. Então, por isso que a fé é raciocinada e ela está ali comprovada. Não é mais uma fé cega. Então, faz diferença? Faz. Porque aqui, né, era a condenação eterna e também a premiação eterna. E a pessoa ia ter que fazer a sua evolução numa só existência, o que é uma impossibilidade. A gente sabe disso porque a gente se conhece, né? E aqui não, aqui, como diz Leonelli, Deus nos deu séculos para a evolução, porque nós estamos todos evoluindo. Acredita, tem gente que diz que não acredita. O materialista que não acredita, ele está dentro do processo. Ele acreditando, não acreditando, tem gente que diz, eu não acredito em reencarnação. Pode continuar, porque Deus não vai revogar a lei da reencarnação só porque eu não acredito. Ela continua existindo. Então, essas são as 4 opções que nós temos. Então, vamos ver, né? Moralmente, Kardec faz esse estudo, né? Qual é a melhor para que leve a nossa evolução espiritual? Por que eu vou me tornar um ser melhor? Me interessa? É do meu interesse me tornar um ser melhor? Olha, as 2 opções aqui, eu não vou me tornar um ser melhor necessariamente. Aí alguém diz assim, porque na nossa família a gente tem, os materialistas também, tem, toda a família tem, né? Então, isso aí, né? Então, a gente diz assim, não, mas olha só, eu conheço materialista, meu marido, aquele meu filho, né, que é maravilhoso. Olha só, nós estamos falando de pessoas, espécies únicas. Nós estamos falando de ideias, né? A ideia materialista leva a quê? Leva ao egoísmo, ao individualismo, ao interesse próprio. Então, não tem consequências. As consequências morais, Kardec fala isso em Obras Póstumas, são nocivas. E isso está comprovado que elas são nocivas, as consequências do materialismo? Está. Por quê? É só nós olharmos a sociedade atual. A sociedade atual, nós achamos que ela é moral, que ela é cristã, dizia o Fernando Pires, de cristã ela não tem nada, né? Embora se diga, não diz? Ela diz que é uma civilização cristã. Onde? Então, o que levou à situação hoje? O materialismo. O materialismo. Então, nós já vemos isso. O panteísmo também pelas mesmas razões que ele diz isso. Perdemos a nossa individualidade, para que nós conquistamos? Vamos evoluir moralmente? Não tem sentido. Então, deixa correr, não tem gente, deixa a vida me levar. Não. Aí, essa aqui, por questões da fé cega, também eu não avanço.
fala de causa e efeito, não é? Causa e efeito. Então, na evolução que é necessária e obrigatória. Então, ninguém, mesmo que a pessoa diga, não vou, vai, já está indo. Né? Às vezes é meio forçado, porque às vezes tem que sair milhões, né? Que é quando a gente não vai por amor, por opção própria, papai do céu arruma um aguilhão para nos empurrar, não é? E isso é tudo na vida, não é? Na vida também é assim, a gente não vai encontrando dificuldades. Então, né, isso aqui nos leva, esse conhecimento nos faz refletir o que é do nosso interesse para o depois da morte. Eu preciso me preparar para o depois da morte? Existe um livro do filósofo espírita paulista, que já desencarnou, Herculano Pires. O título, tem gente que não gosta da palavra morte, né? Nem fala, né? Nem fala. E a morte faz parte da vida. A gente, em geral, acha que morte é o contrário da vida. Não. A morte faz parte do processo da vida. Tudo na Terra, olha a página que foi lida. Tudo na Terra é transitório. Transitoriedade. Tudo na Terra é transitório. Então, nós nascemos, né? Vamos, crescemos, nos desenvolvemos, amadurecemos, tudo, não é? E morremos. Então, tudo que é vivo, todo ser vivo, passa por esse processo. A morte faz parte desse processo, faz parte da minha história, né? Da minha vida na Terra, da minha vida transitória. Por quê? Na verdade, a morte é um nascimento no plano espiritual, não é? Eu saio daqui da Terra para o plano espiritual, não é isso? Então, o que morre é o meu corpo, que ele está emprestado por Deus, né? Temporariamente, é um empréstimo de Deus. Às vezes a gente fala assim, meu corpo, tem até o negócio de meu corpo e as regras. Não, o corpo não é nosso. O corpo é um empréstimo de Deus. Então, o meu corpo, as regras são de Deus, não são minhas. O que estabeleceu as regras do meu corpo foi Deus, não fui eu não. E não sou eu que dou as minhas regras. Então, né, a morte faz parte da vida porque ela é apenas uma passagem. Ela é apenas um rito, máximo rito de passagem, né? Então, como é que isso se dá? Eu preciso de saber de tudo isso para me preparar. Então, o livro do Herculano chama Educação para a Morte. Então, a educação para a morte é exatamente isso. Nós nos prepararmos, não é uma coisa assim horrorosa, né? Tem gente que ouve a palavra morte e fica assustado. Não é uma coisa assim, meu Deus, eu tenho que me preparar para morrer. Não, leva a vida normalmente, com alegria, com vontade de viver, feliz da vida, né? Trazendo alegria, ajudando as pessoas, fazendo aquilo que Jesus disse, amar-vos uns aos outros. E aí, nós, nesse viver de acordo com Jesus, nós estamos o quê? Nos educando para morrer bem. E a gente acha, que também é outro equívoco, a gente acha que morrer bem é morrer sem problema nenhum. Quer dizer, não tem dor de cabeça, não tem doença, não é? Às vezes isso é uma coisa atávica nossa, da nossa história. Vamos lembrar que os hebreus e as civilizações antigas, elas colocavam os seus velhos fora, para morrer fora. Vai lembrar que Moisés ficou no deserto e o povo entrou e morreu só, né? Porque era considerado que já não ajudava mais e era considerado colocado lá. Então nós, né, ainda temos isso atavicamente em nós. E achamos que a doença
lembrar, quem tinha lepra, quem tinha outras doenças, colocavam onde? Fora da cidade. Né? Vamos lembrar os cegos, eram colocados fora da cidade. Aí depois que já não tinha mais fora da cidade, eles eram rejeitados muitas vezes pelas famílias expulsavam. Por quê? E nós ainda às vezes trazemos em nós, vemos a doença como castigo, e a doença é misericórdia de Deus, na verdade. Então nós temos que aprender também a olhar as pessoas, porque vamos pensar, se doença fosse castigo, a irmã Dulce não adoecia, não é? E ela, no final da vida dela, que foi uma vida dedicada ao amor, ela ia de 2 em 2 horas com balão de oxigênio. Se doença fosse castigo, o Chico Xavier não tinha adoecido no final da vida. Aliás, na vida inteira ele perdeu o olho, teve problema de angina, né? Não ficava doente. E aí temos vários exemplos aí, né? De pessoas que adoeceram e que dedicaram a sua vida ao amor. Então, só para nós entendermos essa situação, porque às vezes a gente acha assim, ele está assim porque ele mereceu. Não, às vezes é uma vida correta, né? É programação nossa, é nossa programação que fizemos e a oportunidade que temos de deixar aqui o que nós não precisamos levar para lá. Que são a depuração, os miasmas do nosso corpo, né, que nós temos que deixar aqui, já filtra aqui, fica tudo aqui, e aí a gente se liberta e vai. E a Maria Dolores diz, né, que nós devemos agradecer até a hora que Deus nos diz não. Quando ele nos diz não. E normalmente quando dói alguma coisa, a gente acha que Deus está dizendo não para a gente, né? Então, vamos lá. Até que horas eu tenho? Deixa eu tá. Então, deixa aí. Aí, então, vamos lá, né? Que é o capítulo 3º da segunda parte dessa volta do espírito à vida espiritual. Aí Kardec começa abordando a alma após a morte. Como é que a alma se encontra após a morte? Aí ele tem relatos disso no Céu e Inferno, né? Tem a segunda parte do Céu e Inferno, que tem relatos, e ele foi muito sábio, né? Você é um missionário escolhido por Jesus e por Deus. Ele começa no relato dos espíritos felizes, que é o maior número de relatos, são 18 espíritos falando da desencarnação e depois a volta ao mundo espiritual. E depois os relatos, né, de espíritos medianos, espíritos de criminosos arrependidos, de suicidas, de expiações. Então ele vai colocando depois, né, a gravidade dos erros dos espíritos, mas depois dos espíritos felizes. Então a primeira pergunta que Kardec faz: o que sucede à alma no instante da morte? Então, o que Kardec, antes dos espíritos disseram a Kardec? Que é uma questão só didática, viu, gente? Nos livros espíritas, inclusive nas mensagens dos espíritos, eles utilizam as duas palavras como sinônimos, tá? Mas, didaticamente, os espíritos fizeram isso. Espírito quando nós estamos, é o desencarnado, quando nós estamos lá do lado de lá. E alma é o espírito encarnado. Então, daí a pergunta que Kardec faz: o que é a alma? A alma, então, é a alma, é o espírito encarnado. No instante da morte, o que sucede? Aí o espírito diz: ele volta a ser espírito. Ele volta a ser espírito, nós somos espíritos sempre. Eu sou espírito, todos nós somos espíritos temporariamente no corpo, né? Temporariamente nós estamos no corpo, encarnado no corpo, que muda, que envolve ao mundo dos espíritos, de onde se apartaram momentaneamente. Quer dizer, temporariamente nós estamos aqui na Terra, encarnados aqui, mas voltaremos ao que os espíritos chamam de um mundo nosso primitivo. E outra pergunta importantíssima, que é o que nos leva a essa divisão de Kardec.
conserva a sua individualidade, que é primordial isso. Por quê? Nós estamos aqui, nós buscamos evoluir intelectual e moralmente, não é isso? E espiritualmente. Criamos laços de afeto, laços, né, com as pessoas. E aí, eu vou deixar de ser quem eu sou hoje? Não. Então, os espíritos respondem: conserva a sua individualidade, sim, jamais a perde. E seria ela se não a conservasse. Então, a doutrina espírita defende isso. Esta doutrina aqui também, nós continuamos sendo, né? Como comprova, então, a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Excelente pergunta, não é isso? O corpo material não existe mais. Como é que nós comprovamos a nossa individualidade? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, o que nós sabemos? Nós sabemos que como espíritos, né, como homens, Kardec, né, o espírito fala isso, como homens, o que nós temos? Nós somos espíritos, não é isso? Nós somos espíritos. Quando nós encarnamos, nós precisamos de um corpo. O que une esse espírito ao corpo? O perispírito. O que os espíritos chamaram de perispírito. O que significa perispírito? Peri é em torno, o que fica em torno do espírito. Não existe espírito sem perispírito. Mesmo o espírito perfeito lá, que a gente olha e só vê uma luzinha, tá? Que é o que André nos vai denominar de corpo mental. Sempre, que é onde nós guardamos as nossas memórias, nosso HD, tá lá, todo o backup das nossas existências. Então, esse perispírito que Paulo chamou de corpo espiritual. O corpo nós não temos mais com a morte, não é isso? Então, desencarnando, temos o espírito envolto no corpo espiritual que nós tínhamos encarnados. E esse perispírito é que faz o molde do corpo. Quando nós encarnamos, olha lá, como espíritos, nós somos espírito e perispírito. Quando nós encarnamos e vamos preparar o nosso corpo, ali, já no útero materno, nós começamos a construir o nosso corpo, a plasmar o nosso corpo. Molécula a molécula, vai agregando molécula a molécula. O perispírito é o molde, é o modelo biológico. É um modelo biológico. Então, esse perispírito é o que vai ter a forma da nossa última encarnação. Se eu só aparecer para alguém, seja em sonho, seja às vezes, né, visivelmente, vai ser na forma da última encarnação. Para eu ser reconhecida, eu preciso ser reconhecida, né? E aí, outra pergunta que ele faz, que é muito interessante, porque tem gente que pensa que vai levar as coisas materiais do mundo, não pensa? Porque acumula tanto, não é? O Renato Prieto, aquele artista, numa peça, ele diz assim: tem gente que acumula tanto que eu acho que está acumulando para as outras encarnações. Mas, né? Então, é a pergunta que ele faz: a alma nada leva consigo deste mundo? Não, deste mundo e que mundo? Este mundo material. Nós podemos levar alguma coisa? Nada. Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. E lembrança cheia de doçura ou de amargor. Então, por isso que Jesus falava que nós acumulássemos tesouros do céu e não os tesouros da terra, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Olha que interessante. Até há uns anos, as pessoas acreditavam que os faraós
seus escravos, não era isso? As pessoas acreditavam nisso, não acreditavam? E botavam seus soldados não, né? E quando eles abriram lá, só encontraram o corpo do faraó ou do que tinha morrido ali, né? Fosse importante ou não. Não encontraram outros corpos, teriam que achar os outros corpos, não teriam? Não acharam. Então eles não foram enterrados juntos. Sabe o que eles enterraram? Eles faziam, os artesãos faziam, aquela preparação de mumificação demorava, até eles serem lá levados lá para as pirâmides e sarcófagos. Eles faziam miniaturas. Então é muito interessante que você tem, né, miniaturas feitas, por exemplo, dos soldados e daqueles que eram os copeiros, né, os auxiliares, os domésticos, os serviçais domésticos. Eles faziam miniaturas e essas miniaturas aí ficavam dentro, eram levadas para dentro da pirâmide ou do sarcófago, né? Para servir do outro lado, mas não levavam as pessoas, não. Então, o que nós levamos do mundo? Apenas os tesouros que acumulamos, os tesouros do céu. O que acumulamos? O amor que dividimos, que compartilhamos, né, os sentimentos, as emoções, que nós fomos construindo, aquilo que nós construímos, né, que nós podemos transformar, que são os tesouros da alma, não é? Não são tesouros materiais. Que outro ponto importante aqui nós poderíamos destacar, né? Ele pensa assim: que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Por quê? Né? Eles afirmaram que nós preservamos a individualidade. Então, Kardec pergunta: que prova isso? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Então, tem aqueles que dizem, né, quem morreu não volta para contar. É só procurar os livros do Chico Xavier, então todos eles são voltados para contar, não é? Os espíritos voltaram. Tem um poeta português, no Parnaso de Aventura, que é o primeiro livro psicografado pelo Chico, que ele diz assim: dizem que os mortos não voltam. Ah, voltam sim, olha eu aqui. Tá? Então, o que prova a individualidade? As comunicações que eles faziam, eles estavam ali se revelando o mundo espiritual. Se não fossem cegos, verias. Se não fossem surdos, ouvirias. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. E aí ele tem no final, o Kardec faz uma nota, né? A individualidade da alma nos é ensinada em teoria por um artigo de fé, que é a terceira teoria aqui. A individualidade da alma, se acreditava nela, mas era um artigo de fé, era fé cega. O Espiritismo a torna manifesta, de certo modo, material. Então, quando os espíritos se tornavam visíveis ali, se materializavam, vamos lembrar de Jesus, né, que se torna tangível para Tomé. Ali estava a comprovação da existência da individualidade do espírito, e Kardec ainda fala, né? Essa individualidade não pode ser colocada em dúvida exatamente pela aparição dos espíritos que se materializavam ali. E aí, a seguir, ele aborda a questão da separação da alma do corpo, que é uma coisa que nos preocupa, não nos preocupa às vezes? Como é que vai se dar o momento da morte? E às vezes existem pessoas que têm muito medo, né, da dor, de como vai ser isso. Então, como é que é isso? Kardec perguntou a eles também. Aí, olha a primeira pergunta, que é a pergunta que preocupa todo mundo. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Resposta: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos
que algumas vezes se experimentam no instante da morte, que a gente chama de agonia, né? São um gozo para o espírito, que vê chegar ao termo do seu exílio. O que acontece? Quando nós nascemos, existem civilizações, né, que quando uma criança nasce, eles choram, né? E quando a gente parte, morre, eles fazem uma festa, né? Tem um filme do japonês Kurosawa, chama Sonhos, que é muito interessante. Tem uma história, você viu? Tem uma história, né, de uma cidadezinha, um vilarejo, né? Que dentro da concepção deles, a morte é um momento de alegria. Aí eles fazem uma festa. A impressão que eu tive quando eu vejo, né, é que parece um desfile de escola de samba, né? Porque tem alegoria e tudo, né? Eles botam no... Acho que alguns convidados que fazem isso mesmo, nos Estados Unidos. No México, né? Tem até um filme que é muito engraçadinho, feito para criança, mas que é uma gracinha, né? No México eles fazem isso, né? E é muito interessante porque eles fazem um lugar todo colorido e as pessoas se vestem todas coloridas. Aí eu olhei e digo, gente, parece desfile de escola de samba. E eles vão com o cadáver ali no túmulo, no túmulo não, no caixão, né? Bota o caixão ali, o cadáver, e vão pelas ruas, né? Um vilarejo pequeno, percorre todo o vilarejo cantando e dançando. Olha que coisa interessante, que é uma questão cultural, né? Então, ele diz, né? Aqui a necessidade da gente ter essa alegria, né? Ter essa alegria de viver. E é muito interessante, eu estava falando da questão da doença. Quando eu comecei a dar passe domiciliar, hoje eu estava falando com um amigo, né? Que é muito duro quando a gente tem as pessoas que a gente ama adoecendo, né? E não tem idade para isso. Às vezes sofre um acidente, está jovem, está lá incubado, a gente vai ao UTI, é uma dor, né? A gente não quer, não deseja. E quando a gente vai dar passe domiciliar no hospital, a gente passa pela mesma dor. A gente, às vezes, não conhece a pessoa, né? Nunca teve ligação com as pessoas, está chegando ali a primeira vez, está conhecendo a pessoa ali, a família também, mas sempre é doloroso, né? A gente vê a pessoa naquela situação. E aí, quando eu comecei a dar passe domiciliar, que aquilo me causou um impacto, olha que interessante, uma amiga de mamãe, que ela tinha passado uma experiência de doença. Depois eu perguntei à minha mãe, quanto tempo, mãe? Né? Ela disse 4 anos. Então foram 4 anos de doença. Né? Ela sofreu 3 derrames. Cada vez que ela sofria um derrame, ela perdia algum movimento e por último ela perdeu a voz. Né? Ela não falava mais. E ficou quase cega. Né? Então ela ficou imobilizada numa cama e eu né, não lembrava dela para fazer oração, mas nem pedia nada a ela. Mas eu estava começando a dar passe domiciliar e me tocava muito, né, aquela situação. E aí um dia eu sonhei com ela, não, ela se materializou na minha frente. Eu acordei de madrugada e ela estou sonhando. Aí eu virei, né, estou sonhando, deixei ela para lá. Aí ela apareceu, olha que interessante. Como eu olhei e eu disse, não, estou sonhando, ela estava com uma roupa, um vestido que ela gostava muito, usava sempre. Aí ela vai para outro lugar, aparece de novo com outro vestido, que era um vestido de festa dela. Né? E aí ela diz, não, você não está sonhando, não. Sou eu. Para te dizer o seguinte, eu estou bem e agradeço a Deus os 4 anos, né, não lembro mais os 4 anos, né, o tempo que eu fiquei doente. Aquele tempo foi o tempo de eu me preparar para hoje eu estar bem.
Ela tinha sido uma pessoa séria, uma pessoa trabalhadeira, dedicada, muito séria, entendeu? Amiga, mas precisou, né? Até por uma programação que a gente, como dizia a Dona Zilda Alvareno, que foi minha grande mestra, ela falava, né? A gente não sabe, ela passou por grandes dores no final da vida dela, entendeu? Até a voz e a capacidade dela concatenar pensamento, ela que era uma inteligência, nossa, admirável. Conhecia a doutrina como, né? Muito, muito. Ela tinha dedicado a vida do e no final da vida, antes dela, né, perder essa capacidade, ela disse uma vez para mim, Graça, a gente não sabe o que programou para o final da vida. É exatamente isso, nós programamos, né? E aí são as experiências que nós vamos viver. E então, essa amiga de mamãe, né, que acompanhou a minha infância e depois a minha idade adulta, e aí eu agradeci, né? Porque eu passei a ter mais tranquilidade para me dar um passe nos hospitais, né? Porque aí a gente entende tudo aquilo. Eu sabia teoricamente, não sabia? Teoricamente sabia. O livro, eu tinha lido o livro que os espíritos diziam, mas ela veio e disse, como se dissesse assim, fica tranquilo, que está tudo certo. Está tudo de acordo com a vontade de Deus, está tudo certo diante da programação e lembra disso, não é castigo, né? Então eu sempre digo para as pessoas às vezes, é isso, né? Não olha como se a pessoa tivesse, né? O que ela fez para mim? A gente pergunta isso, até com a gente não pergunta. O que eu fiz a Deus para merecer isso? A gente não faz isso? O que eu fiz para merecer isso? Não, nós não fizemos. Se fizemos foi há muito tempo, mas nós programamos agora, né? Então, nessa separação, ele pergunta também, né? Kardec faz uma nota. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, então tem a morte natural, quando os órgãos se esgotam. Aí é como se a gente fosse apagando uma velhinha mesmo, né? A velhinha vai apagando. Essa senhora disse para mim uma vez, Graça, me sinto já mais no final da vida, ela disse uma vez para mim, eu me sinto uma velhinha apagando, como se a vela, né, eu já não tenho mais a energia que eu tive, eu me sinto assim, estou apagando. Interessante, ele fala isso. Em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber, é uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Olha a imagem, né? A gente está vendo que ele não. Como se opera, que é também outra curiosidade nossa, a separação da alma e do corpo. Todos os laços que a retinham, ela se desprende. Então, pela morte natural, os laços se desprendem. Nós temos o livro Sobreiro da Vida Eterna, né? À medida que, né, os órgãos vão se desgastando, vão apagando, nós, né, os laços que ligam o espírito ao perispírito, o corpo, né, o corpo ao perispírito, o que vai acontecer? Eles vão se desatando. E aí o espírito se liberta. Aí ele faz uma comparação, Kardec coloca uma comparação interessante. Seria como a crisálida, né? E a borboleta. Então a lagarta ali, aí quando o espírito se liberta, seria essa borboleta. Aí o espírito diz assim, um pouco, mas não leva isso ao pé da letra não, né? Não leva isso ao pé da letra. A alma não se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo, a que se restitua subitamente à liberdade. Aqueles dois estados se tocam, a vida e a morte, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendem. Estes laços se desatam, não se quebram. Quando a gente lê os Obreiros de Vida Eterna, eles falam isso, né? E quem já acompanhou a morte de um familiar, de um amigo que estava próximo,
a gente vai percebendo isso, né? Eu acompanhei meu pai e, né, eu tinha lido o Obreiro de Vida Eterna, então eu ia lembrando dos Obreiros de Vida Eterna e acompanhando o papai. Então, na véspera da morte dele, fui percebendo, né, que os membros inferiores, eles vão, né, começam pelos pés e pelas mãos aqui, eles vão necrosando. Ali começa o desligamento. Então, ali eles já estão fazendo o quê? Desligando esse corpo espiritual do corpo físico, que é pouco a pouco, não é assim. É por isso que ele fala, olha, não leva isso ao pé da letra, não. Não é um pássaro cativo que estava na gaiola e de repente, né, saiu. Ou a borboleta que estava lá, lagarta, e de repente, né, é borboleta. Não é assim não. É gradualmente, paulatinamente, né? E por último, o irmão Jacó fala isso, né? É o tronco encefálico. Por isso que o atestado da morte cerebral é a morte desse tronco, que é o primeiro andar do nosso cérebro, o nosso cérebro primitivo, aquele onde está todas as ações automáticas nossas. É o último ponto de desligamento, né? E aí é interessante, né? Se essa separação definitiva pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. E aí os espíritos dizem que sim, que às vezes ali no que nós chamamos de agonia, a alma já deixou o corpo. A gente acha que ele está sofrendo ali, e ali a alma já não está mais ali. Não há mais vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração vai circular nas veias do sangue, para que a alma não necessita da alma. Para o corpo continuar, né, ali em movimento, a vida orgânica ali, ele não precisa mais da alma. Então, a alma muitas vezes já se ausentou, né? O que é muito interessante? É possível no momento da morte, a alma sentir alguma vez essa visão do mundo que a espera? Depende, às vezes sim, né? Talvez, em muitos casos, talvez na maioria dos casos, né? A gente percebe isso, alguns até relatam, e alguns que, lembrei do marido de um amigo que não acreditava em nada, né? No início que ela começou aí a Casa Espírita, Dona Bruna de Itapuceano, nossa fundadora, ela relata, né, a dificuldade que era, né, fazer com que ele permitisse que ela fosse à Casa Espírita. Ele só foi convencido quando falaram com ele: olha só, sua mãe não vai à igreja, você não acha que ela tem esse direito? Acho. Então sua esposa quer ir ao Santo Espírito, da mesma maneira que a sua mãe quer ir à igreja. Aí ele entendeu e deixou, mas ele a vida inteira ele lutou contra. Aí no final da vida, ele doente, muito interessante, ele começou a dizer para ela, né? Olha aqui, minha mãe está aqui, meu pai está aqui, meu irmão está aqui, fulano está aqui. Esse seu, aí ele falava assim, seus espíritos, olha os seus espíritos aí, os seus espíritos eram os familiares dele. Os espíritos dela eram os familiares dele. Olha os seus espíritos aqui. Olha aqueles espíritos que você fala, estão todos aqui. Então, né, o final já estava se aproximando, e aí é exatamente isso, nossos amores vêm, e aí existem, não é todo mundo que vê não, né, gente, mas alguns têm esse privilégio. O Divaldo conta a história da desencarnação de uma merendeira da Mansão do Caminho, que ela doente, ela adoeceu, aí estava sendo cuidada, e estava
estava no momento dela ir embora e ela falou para o Divaldo: Divaldo, é hoje que eu vou voltar. E aí o Divaldo ficou do lado dela, estava na mansão, ficou do lado dela, e ela foi descrevendo para ele. Ela tinha dedicado a vida fazendo comida das crianças, né? Ela foi descrevendo para ele o que estava ocorrendo do outro lado. Aí tinha um coro de crianças cantando para ela, olha que coisa linda, né? Flores que eles jogavam sobre ela. Aí ela ia, olha só, Divaldo. Então ela entregou a aula tranquila, porque estava lindo, não estava? Estava muito bonito, muito bom. O que mais que nós temos aqui? Né? A questão da perturbação espiritual. O que é que os espíritos dizem? Todos nós, quando desencarnamos, a maioria, né, passa por uma perturbação. Por quê? Nós saímos daqui, né, com o nosso corpo e passamos para o outro lado. Cadê o corpo físico, né? Então, muitas vezes, o André Luiz conta isso, né? E no Céu e Inferno também, tem muitos relatos. E tem 2 livros que trazem esses relatos. Um é A Crise da Morte, do Bozano, que ele estudou, vários relatos. E o problema do ser, o destino da dor, do Leon Denis, que ele também fala disso, né? Tem vários relatos a respeito disso. Então, em geral, no relato dos espíritos felizes, essa perturbação foi muito rápida, né? Alguns pediram até a permissão do plano superior de Deus para que eles dessem comunicação imediata. Foi o caso de Samson. Ele morreu no dia 21, a primeira manifestação dele é dia 23, ele ainda não tinha sido enterrado, à beira do corpo dele, na cama, lá no mortuário. Ele dá a primeira comunicação. Kardec conversa com ele e ele dá a primeira comunicação. Então ele fala que foi acelerada essa parte da perturbação, que é exatamente quando a gente está num lugar com pouca luz, vamos supor nossa Terra, né? E a gente entra num lugar que está iluminado, nós não sentimos diferente, né? Nós sentimos uma certa perturbação. Assim também é. Mas que, dependendo de cada caso, é menos ou mais. E a situação espiritual? Desses relatos, todos os espíritos que eles nos dizem, de acordo com o que nós vivemos, nós encontraremos do outro lado. Encontraremos com os nossos amores? Sim. Às vezes eles estão ali já nos esperando, né? E nos acompanham. O instante da morte, nós nunca temos consciência como se dá. Né? Aquele instante da morte, não, porque é o momento que nós apagamos, né? Os espíritos na crise da morte, o Bozano colocou. Como é que foi esse instante? Ele falou, eu senti como um sono. Aí quando eu acordei do outro lado. E uma amiga minha que sofreu um acidente gravíssimo, ela disse que ela tinha medo da morte e perdeu, porque ela estava na estrada e um caminhão da outra pista avançou sobre a pista em que eles estavam. O caminhão estava errado, mas estava muito longe, né? Ela viu o caminhão vindo e ela disse que depois ela não lembra de mais nada, só acordou no hospital. Aí ela disse, perdi o medo da morte, graça. Eu digo, por quê? Porque eu desmaiei, Deus me apagou. Eu apaguei, não lembro de mais nada do que aconteceu. Então, naquele instante, os espíritos dizem isso para nós. Nós não lembramos desse instante. Tanto que nas reuniões mediúnicas, eles às vezes falam que estavam no hospital, mas não sabem mais o que está acontecendo. E o que nós vamos encontrar do outro lado, de acordo com a nossa vida? Qual é o conselho que os espíritos dão? Façamos aquilo que Jesus nos disse. Façamos o bem. Façamos o bem. Causa e efeito. Já paguei. Causa e efeito. Aquilo que fizermos, aquilo mesmo que colheremos. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A cada um segundo as suas obras. Então, todos nós sonhamos, né? Vamos sair dessa encarnação perfeita, não. Mas Deus também não está exigindo isso de nós, porque Ele sabe das nossas
limitações. Nós pedimos a uma criança que está lá no primário que ele saiba a física lá do ensino médio? Não tem condição. Ele sabe qual é a nossa condição de evolução. Então ele vai pedir segundo aquilo que nós podemos. Façamos a nossa parte. Porque Jesus nos ensinou e que nos deu o roteiro do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, é toda a lei. E mais um mandamento nos dou: amar uns aos outros como eu vos amei. E vamos fazendo assim e ficar tranquilos, né? No momento de nós voltar, que todos nós vamos voltar, não é? Nós não vamos ficar aqui eternamente. Eterno e imortal é o espírito. O nosso corpo não. Então, um dia a gente tem que deixar o corpo aqui e voltar. Então, que possamos viver, não é? Para fazermos essa passagem tranquila e estarmos lá do outro lado, encontrando os nossos amores em tranquilidade. Que Jesus nos abençoe. E agora vamos fechar um pouquinho os nossos olhos. Vamos relaxar os corpos das cadeiras. Vamos deixar que todas essas energias benfazejas da casa de Francisco de Assis, vamos deixar que todo esse estudo que a irmã Graça nos trouxe, penetrem nas nossas mentes e nos nossos corações, para que possamos escolher melhor aquilo que plantamos, para que possamos cumprir com mais afinco o Evangelho que Jesus nos deixou, para que possamos, no sentido literal da palavra, ser mais cristãos. E que a paz do Divino Mestre habite sempre os nossos corações.